Palmeiras e Gerson, tem negócio, tem possibilidade e a gente vai trazer e atualizar você de tudo sobre esse assunto, tá? Tem também o Bruno Rodrigues, ele não veste mais a camisa do Palmeiras e vamos explicar também tudo aquilo que aconteceu para o Palmeiras chegar nessa conclusão. Lembrando que aconteceu agora um negócio que vai chamar muito a atenção aí, que ele vai ser punido pelo Palmeiras. Tem o Mikael já tem aí o seu provável destino. Ele foi trazido ontem que ele pode ser negociado, está muito perto de deixar o Palmeiras e o provável destino dele. E tem o Andréas Pereira, que respondeu às provocações dos flamenguistas, finalmente aí rebateu e ele tá certo. A gente vai trazer tudo para vocês aqui sobre essas informações. Você que está chegando no nosso canal e já conhece o nosso trabalho, por gentileza, deixa o like no vídeo, que é muito importante para a gente, fortalece aí o nosso trabalho, dá uma moral para o nosso canal e você recebe os vídeos em primeira mão. Você que caiu aqui de paraquedas, meu amigo, fica até o final, não deixa o like aí não por pena não, fica até o final. Se você curtiu o nosso trabalho, se você gostar do vídeo, aí sim você se inscreve no canal e faz o pacote inteiro aí, deixa o like, faz tudo, mas só se você gostar do vídeo. Então vamos aqui começar com o nosso caminhão de notícias. O Bruno Rodrigues, ele não deve vestir mais a camisa do Palmeiras, ele que estava de férias, ele participou de uma pelada e levou uma bronca do Palmeiras, deve ser punido pelo Palmeiras, ó. Ele que conseguiu arrumar problema até nas férias, ele viajou para Ceará-Mirim, terra natal dele, no Rio Grande do Norte, e jogou a final de um campeonato municipal no fim de semana. Com camisa 11, assistência, até título nos pênaltis. Até aí, pô, legal, pô, história muito bacana. O problema, ele não avisou o Palmeiras. O Palmeiras soltou uma nota, deixando bem claro, qualquer atividade nas férias que coloque em risco a integridade física do jogador precisa de autorização do departamento de futebol. Se não tiver, entra no regulamento interno e aí vem a punição. E no caso do Bruno Rodrigues, a diretoria já estuda aí uma sanção, até porque ele vem de 2 lesões muito graves no joelho. Ele passou quase 2 anos sem jogar. E nos bastidores, o recado é outro. Não está nos planos do Palmeiras para 2026. A gente já trouxe aqui para vocês que o Mirassol e a Chapecoense já sondaram uma possível chegada dele, muito provavelmente por empréstimo, e essa pelada nas férias aí virou aquele argumento para reforçar. A diretoria para liberar ele logo, abrir espaço no elenco para outros nomes, enfim. O campeonato do Bruno Rodrigues custou caro. Poderia ter sido o último ato dele aí ligado ao Palmeiras antes de ser repassado em 2026. Pô, jogador, vou falar para você, tem uma cabeça que é bizarro, né? O cara com uma história bonita, tudo para fazer, para conseguir jogar no Palmeiras, não conseguiu, faz parte. Mas aí, ao invés de, pelo menos se manter, né, cara? Se manter saudável, não correr risco, ele vai jogar uma pelada sem autorização do clube. Os caras não lê contrato, velho? Acho que não, né? Tenho certeza que não. Tá louco. Extremamente irresponsável, né? E é normal esses jogos no final do ano e tal, mas, claro, tem que ter o aviso e talvez o Palmeiras nem recomendasse, né, ele jogar, porque a gente sabe, quem já foi em jogo festivo assim, especialmente a galera que não aparece muito, que tem jogo festivo que é com influenciador e tal, influenciador às vezes exagera também, mas às vezes a galera que não aparece em nenhum momento, ela quer aparecer aí, e aí rola aquele carrinho mais forte, rola uma dividida, então pode ter um problema, né, foi totalmente irresponsável. E aí, realmente, é uma pena, né, que ele não tenha vingado, porque me parecia ser um ótimo jogador ali, especialmente no Cruzeiro. Teve muito azar com as lesões, teve a recuperação que foi incrível, mas realmente não. Talvez ele fosse o jogador de Palmeiras ali naquele momento, mas hoje eu acho que realmente não encaixa mais, né? O Palmeiras elevou o nível e a gente sentiu muito isso quando o Vitor Roque foi convocado, o Flaco Lopes, e tinha que entrar ele. A gente sentia que realmente mudava muito, né, o nível do time, velocidade, explosão e tal, realmente ele não estava acompanhando mais, e aí, né, já não estava nos planos, aí dá uma dessa e fica difícil mesmo. E, cara, o que precisa ser feito, acho que principalmente pro ano de 2026, é passar esse pente fino, né? Acho que todo jogador do Palmeiras, quando você vê a contratação, pô, Bruno Rodrigues, o jogador fala, tá, beleza, né? Vai chegar e a gente vai ter que apoiar o cara. Mas, Mikael, é aquela levantada aquela famosa levantada de sobrancelha, né? E já vem automaticamente. É bom ou é bagre? Você já fica nessa mentalidade, né? E a torcida do Palmeiras é muito desconfiada. Oi? Com jogador bom, torcida já é. Jogador conhecido, turma já desconfiado, imagina desconhecido, né? Exato, mas acho que esse caso do Bruno Rodrigues, ele precisa principalmente chegar como exemplo, tanto do Bruno Rodrigues quanto do Mikael, para o Palmeiras de vez colocar na cabeça e falar, chega de aposta, quer apostar, aposta na base, você está revelando um moleque bom por ano, você está revelando um ótimo garoto por ano, fazendo caixa,
Então o Palmeiras tem que usar esse artifício para conseguir contratar jogador bom, jogador pronto, porque o nível do elenco do Palmeiras, hoje, se você quiser tá sempre disputando Libertadores, Brasileirão, que foi o que aconteceu no ano passado, às vezes você até pode chegar com um time mais modesto, sim, mas na hora que o calo apertar, a experiência, a qualidade, o diferencial do jogador pronto, ele vai cobrar, né, cara? Porque foi o que você falou, você vê o Bruno Rodrigues, 2 anos parado. O Bruno Rodrigues ele tem mais tempo parado do que jogando no Palmeiras. Inclusive, acho que eu não faço ideia da minutagem dele. Se passar 200 minutos, deve ser muito. Eu não faço ideia. Deve ter um jogo de titular, se bobear, nem isso. E o Mikael também prova, mais uma vez, você pega das apostas que o Palmeiras fez, se você puxar do Atuesta pro Mikael, acho que salvou quem? O Richard Rios, né, de case mesmo de sucesso. Salvou quem? O Richard Rios e o Arthur? Olha lá, o Arthur pela venda, né? O Abel, quando ele mencionava isso do Richard Rios, ele falava que a Leila sempre falava para ele, queria sempre o Richard Rios aí toda a temporada, e ele me falava, então, mas é difícil, é raro, porque aquele que ele falava também, talento custa caro, né, qualidade custa caro. O caso do Richard Rios é muito específico, porque quando ele vai para o Flamengo, quando ele sobe para o profissional, ele era muito recente do futsal, ele não se adapta rápido e tem uma lesão. Então foi esse meio com o azar do jogador, depois ele vai para o Guarani, se recupera, e o Flamengo também tinha um time bom que não precisava. E aí veio para o Palmeiras, ok. São coisas que aconteceram, aquele efeito borboleta, né? A lesão dele, depois ele ir para o Guarani e jogar contra o Palmeiras, porque disseram que foi aquele jogo contra o Palmeiras que fez o Abel ficar de olho nele. Então é um monte de acaso mesmo, não é uma parada que acontece sempre. Você pagar o valor que foi pago nele e vender, e hoje ele finalmente parece que está se firmando, né, no Benfica, e joga muita bola mesmo. Só que, pra você achar um jogador desse, assim, nesse nível, pelo preço que foi, é muito difícil. Então tem que tirar o escorpião do bolso mesmo e deixar as apostas para base, né? Eu fico na dúvida se, por exemplo, o Riquelme Felipe tivesse tido mais minutos, ele não teria mais qualidade que o próprio Bruno Rodrigues. Então, a gente nunca vai saber, né? Porque, de fato, ele não teve muita oportunidade. Cara, futebol, eu sei que deve ter muita coisa no dia a dia, mas o futebol parece tão simples, né? Você tem uma base absurda, metodologia comprovada, referência no mundo inteiro. Sobe a molecada que é diferente e aposta em jogador pronto. Parece tão simples assim, né? Lógico, a gente sabe que não é simples desse jeito, mas o Palmeiras poderia poupar muita dor de cabeça se não ficasse apostando. Agora vai ter que desfazer do Bruno Rodrigues, desfazer do Mikael, mais jogadores devem ir embora. Tudo porque, né? É uma filosofia que o Palmeiras já vem apostando e vem mostrando que não vem dando certo. Palmeiras, vamos falar aqui. Oi? Tem o caso do Gilberto também, né? Dentro disso daí, que a gente teve o exemplo do GI que demorou para engrenar, depois engrenou, depois voltou a ficar em baixa. E o Gilberto já tinha feito uma copinha absurda, me parece ser muito bom de bola, só que nem teve, né, chance e tal. Então, realmente, fica essa sensação aí. E vamos falar de Andréas, ó. O Andréas que respondeu aí os flamenguistas, ele que foi entrevistado pelo Estadão, a gente vai pôr o vídeo aqui, vídeo do Instagram do Estadão. Então vamos junto aqui acompanhar o que o Andréas Pereira respondeu, ó. Deu na lata. Eu respeito por todos os clubes que eu joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira e nenhum clube também. Mas se eles acham isso mais importante, falarem de mim do que quando eles ganham um título, isso demonstra a grandeza do clube. Eles estão mais preocupados comigo do que com festejar a Libertadores. Então, eu não fico assim... Eu não tenho rancor no coração, não tenho nada. Eu tô no Palmeiras, o mais importante hoje é o Palmeiras e a gente vai agora, como eu disse, descansar. Vamos focar e ver o que a gente tem que melhorar para o ano que vem, porque a gente ano que vem vai ganhar grandes conquistas. Eu tenho respeito. Fala pra você, psicólogo desse menino é bom, hein? Tem que ser, hein? E, inclusive, né, ele passou por muita coisa, né? Depois do episódio lá da Libertadores contra o Palmeiras, anda de carro blindado e tal, precisou de acompanhamento e se recuperou, né? Voltou a jogar bem, voltou para a seleção, inclusive. E o Flamengo foi muito mal, assim, ao meu ver, porque o torcedor, eu já confesso que eu acho meio um papo cansado, assim, né? De ninguém morre nos devendo, mas é coisa de torcedor. Daí não é nada normal do que nunca tenha acontecido. Só que o clube usou, né? O próprio Flamengo fez uma arte ali como instituição da arte, e curioso que na arte ele tava tipo como se fosse um entregador, sendo que quando ele entregou de fato foi cantar gente, tipo, nem Perfeito. A piada fez sentido, assim, né? Então o Flamengo foi muito mal, assim. É que o Flamengo e respeito, pra mim, não são coisas que não andam juntos, assim, sabe? Então eu não espero muito, mas o Andrés tá bem, é importante ele continuar aí, jogou pra caramba,
eu acho que o Abel deu uma cagada no futebol dele esse ano aqui, porque quando ele pôde jogar um pouquinho mais livre, um pouquinho mais perto do gol, jogou melhor. Mas, de qualquer forma, o psicológico dele é embaçadíssimo e é um jogador que a gente tem aí por bons anos no Palmeiras. E é bom que ele esteja com a cabeça boa mesmo. Exatamente, cara. Confesso isso, eu concordo com você. E faz muito sentido o que você falou pelo seguinte: o clube entrou nisso. Você pode ver que o clube compra o barulho do torcedor. Acho que o mais importante é ele responder. E eu falo pra você, eu não sei se eu teria o psicológico que o cara tem, não, viu? Inclusive, quando o Palmeiras perde pro Flamengo lá no Maracanã, ele posta uma foto, ele deixa os comentários abertos, sem brincadeira. Tem 20. Eu fui lá ver, curiosidade, o post dele: 28 mil comentários. 28 mil comentários. O cara não acha que não pode pisar no Rio de Janeiro. Mas enfim, lembrando que tem temporada 2026, as coisas podem ser diferentes. Vocês sabem que o futebol ele gosta de pregar algumas ironias aí. E vamos ver o que 2026 espera para o Palmeiras. Mas realmente esse ano aqui acabou tendo o Andrés aí 2 vices de Libertadores, mas o mental dele é bom, viu, cara? Pelo menos ele aparenta não se abalar. Vamos ver em 2026 aí se ele consegue entregar um futebol ainda melhor para o Palmeiras, que ele ajudou bastante o time, né? Conseguiu ajudar bem o time. Vamos falar aqui de Mikael. Oi? Você vai falar? A Libertadores 22, que é a seguinte, né? Ele joga a fase de grupo só e depois, quando o Flamengo é campeão, manda a medalha para ele e tal. Então ele é campeão da Libertadores pelo Flamengo, querendo ou não. Se jogar ali, ele tá como um campeão também. Então o Flamengo, além de tudo, desrespeitou um cara que é campeão pelo clube, né? É impressionante. O Flamengo é complicado o negócio. E vamos falar aqui de Mikael. Mikael que tá de saída do Palmeiras, a gente falou para você, né? Ele recebeu aí algumas propostas e ele não quer fechar com o clube brasileiro. Não quer fechar com o clube brasileiro por quê? Aqui no território brasileiro ele já não tá muito bem visto. Ele já é muito criticado aqui no Palmeiras, falhou em alguns lances. Então, o Mikael está dando preferência para propostas do exterior. Ele recebeu propostas do exterior e a chance é muito grande dele não permanecer no Palmeiras. O jogador, o staff dele já enxergam da mesma forma. Já tem concorrência pesada na zaga e o melhor cenário para ele é sair para ter mais minutos. E aí a preferência é exterior. Ele já tem um bom desempenho lá na MLS, ele ganhou na época na MLS como um dos melhores zagueiros, acho que foi Houston Dynamo, né, o nome do clube dele, não vou lembrar aqui, mas foi um dos melhores zagueiros lá, então por isso ele prioriza uma transferência pro exterior. O Palmeiras investiu forte nele para trazer, ele tem contrato aí longo até 2029, tá aí outra coisa que eu não entendo, contrato muito longo, e a ideia é recuperar o máximo possível do valor. Nos bastidores, se fala de um modelo de negócio aí, tipo empréstimo com opção de compra, mas com prioridades para clubes de fora do Brasil. A diretoria não tem interesse, segundo é o que se diz aqui, tá? As informações de bastidores, que não tem interesse em reforçar um rival aqui dentro do Brasil. Não dá risada, não. E em campo, o Mikael até começou bem. Ele chegou a agradar a comissão ali e ele fez 28 jogos no ano. A maioria, né, ele acabou perdendo espaço, né, ali, e ele viu até como essa questão de concorrência de outras peças, o Palmeiras renovando com o Bruno Fux, tentando outras peças para a posição, ele se sentiu ali pressionado. Mas quando ele estreou ali no Paulistão, o torcedor do Palmeiras de fato falou, pô, parece um bom zagueiro, né? Parece, mas não firmou, né? Não tem como. Outro dia eu vi a foto dele contra o Chelsea, né? Marcando os caras lá e tal. Só falou aqui que o Palmeiras faz a gente passar, né? O Mikael ali com o Chelsea, né? Que o Palmeiras precisou mexer no time. Vanderlan jogou também, né? Que o Piqueires estava fora, enfim. Foi complicado aquele jogo ali. E ainda assim foi um jogo duro, né, cara? Você vê como que são as coisas aí no futebol. Ele parece ter alguns pontos ali legais como zagueiro, mas quando ele foi contratado, eu não lembro se foi a análise Verdão, alguém fez uma análise dele, ou o Celso faz umas análises legais também, sobre os pontos fracos e fortes. E um dos pontos fracos dele era desarme. Eu falei, caramba, mas um zagueiro, o ponto fraco dele é desarme? E aí, na hora que o Yuri Alberto fez o gol no Paulista, na final do Paulista, lá, que ele só cerca e não desarma, mano, veio na hora a análise do cara, veio na minha cabeça. Eu falei, caramba, velho, realmente fez falta essa qualidade que pra mim é básica de um zagueiro, né? Mas eu acho que ele pode ajudar em outro time, pode ter uma carreira legal aí, inclusive, né, tinha saído, depois que eu descobri que ele saiu do projeto aqui da minha cidade também, então oficialmente aí nos últimos anos eu sou a única coisa boa
relacionado ao Palmeiras saindo de Araras. Hein? Então, ou seja, Araras é só coisa que não presta, hein? Olha lá, hein? Cuidado, hein? Olá, Araras. Pelo amor de Deus, hein, Araras? Exportação de Araras aí tá meio complicado, hein? Ó, e vamos falar aqui de Gerson, hein? Vamos falar de Gerson, vamos falar das informações que a gente tem até o momento sobre Gerson. Mas, antes de tudo, senhores, um recadinho rápido, porque tem presente da KTO para vocês, tá? Vamos ter aqui o jogo de ida da final da Copa do Brasil, que é Corinthians e Vasco, e eu sou o Vascão até as minhas entranhas, inclusive eu ia gravar com a camisa do Vasco, hoje esqueci, mas é o seguinte, sou Vascão até as entranhas agora nessa final da Copa do Brasil, tô até falando mais assim, irmão, ó, qual é, tá ligado? Já tô até mais puxando aqui, porque pelo seguinte, nós temos Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil, e na KTO funciona da seguinte maneira, ó, se você apostar R$10 ou mais com odds mínimas de 1,80, você ganha R$10 em apostas grátis, independente se o seu palpite bateu ou não. Então, o que você tem que fazer? Eu vou pôr na tela aqui para você, ó, é o seguinte, vai nesse QR Code aqui na sua tela, cria tua conta na KTO ou no link fixado nos comentários, não tem segredo, ó, QR Code na tela ou link fixado nos comentários. Você foi lá? Isso, escaneia aí agora. Escaneia o QR Code ou vai no link. Beleza? Fez isso? Aí você cria a tua conta na KTO. Depois você vai na aba promoções e você procura lá R$10 em apostas grátis para você e clica em aceito participar. Fez esses 3 passos aí? Você faz a tua aposta em Corinthians e Vasco. Eu espero que você aqui, né, por favor, faça o óbvio. E com odds a partir de 1,80. Quando essa aposta for resolvida, você ganhou ou perdeu, não interessa, a KTO te devolve R$10 em apostas grátis. Lembrando, essa promoção é só para um palpite por pessoa. Então escolhe bem aí o que você vai fazer na Copa do Brasil e aproveita. Cara, tem escanteio, tem cartão, tem vitória do Vasco, tem um monte de coisa que você pode brincar aí. Tem gol do Ryan, né? Cartão amarelo pro Diniz, um monte de coisa que você pode brincar. Lembrando, maiores de 18 anos, muito importante, jogue sempre com responsabilidade e dá uma moral lá para a KTO, que é a nossa parceira aqui em 2025. Fechado, meus amigos, e vamos falar dele. Vamos falar de Gerson. Palmeiras monitora Gerson e tem interesse real na contratação. Ele está no Zenit, visando a temporada 2026 e quer jogar Copa do Mundo. Ele está desesperado para ficar nos holofotes novamente, tentar uma vaga na Copa. Informação que circula nos bastidores do mercado desde o início de dezembro, e foi confirmada aí por muitos veículos brasileiros que estão acompanhando aí o dia a dia do Palmeiras e até jornalistas russos também. Tem o interesse, o Palmeiras está sondando o Gerson, está consultando condições do negócio. Problema é o preço. O Zenit não abre mão dos 25 milhões de euros, que é algo próximo aí de 160 milhões de reais. Então, vocês sabem que os russos eles são bem irredutíveis em negociações, eles dificilmente abaixam o valor. E esse valor é considerado fora da realidade para o Palmeiras nesse momento. Pelo menos nesse momento. Lembrando, o Palmeiras pagou caro em Paulinho, 18 no Paulinho, 25 no Vitor Roque, que é o que está se pedindo no Gerson. Nesse momento, é fora da realidade, mas o Palmeiras já desembolsou esse montante. E o Palmeiras chegou a sondar o negócio e até marcou algumas reuniões com o Gerson. Inclusive, a própria Júlia, como que é o nome dela? Eu não vou saber o nome dela inteiro. Ela é russa, ela é palmeirense, e ele encontra com o pai do Gerson. Isso é mais legal, ela posta uma foto. Eu e meu amigo Marcão. Né? É muito legal. Ela posta lá em reunião executiva do Palmeiras. Espero que você esteja ajudando a gente aí, viu, Júlia? E seguinte, ó, o Palmeiras sondou, falamos para vocês e tal. Só que assim, o que é a questão? O Palmeiras avalia que o investimento só faz sentido se houvesse uma redução significativa do valor ou algum modelo alternativo, por exemplo, alguma outra cláusula por desempenho. O Palmeiras até cogitou empréstimo por opção de compra, mas o Zenit não vai aceitar, muito pelo que pagou no Gerson. Parcelamento longo também é uma outra opção que o Palmeiras está estudando, ou inclusão de jogadores jovens, e é aqui que entra a sacada. Chegou a surgir aí, inclusive, uma conversa do Riquelme Felipe, mas essa possibilidade não avançou na primeira vez que teve ali em novembro, outubro, que teve essa possibilidade. E isso pode acontecer talvez no negócio. É uma coisa que o Zenit gosta de apostar muito em jovens brasileiros, gosta de pegar as joias aqui do Brasil, comprou meio time do Corinthians, né? Levou meio time do Corinthians, já pegou o Arthur, tá com o Luiz Henrique, tem muito jogador que eles gostam nesse estilo brasileiro mais driblador. E do lado do jogador, não tem um pedido público do Gerson para sair.
mas o staff está acompanhando o mercado. O Marcão, o pai do Gerson, está acompanhando o mercado. Inclusive, eles ficaram bem chateados quando fecharam com o Zenit, né? A informação que se tem. Por quê? O Jorge Jesus gosta do Gerson. E aí fez um contato para tentar levar o Jorge Jesus para o Zenit, levar o Gerson para o Al Nassr, né? Para tentar jogar com o Cristiano Ronaldo e o Jorge Jesus conseguir trabalhar com ele de novo. Só que aí o Gerson já tinha assinado com o Zenit e ele ficou muito chateado porque ele queria jogar com o Cristiano Ronaldo, ser treinado pelo Jorge Jesus, e aí não aconteceu. Ele tava, você viu como ele abre, como ele é apresentado no Zenit? Meu Deus do céu, contagiante, cara. Um velório é mais animado. E aí o Zenit não demonstra pressa, não tem pressa e aposta nesse valor alto para pelo menos recuperar o investimento que tem no Gerson. Então, sintetizar aqui essa informação para vocês. Existe interesse, as conversas existem, proposta oficial do Palmeiras não existe e o valor, os 25 milhões de euros, é o grande entrave. Nesse momento, o negócio está frio, tá? Longe de um desfecho e sem qualquer acordo fechado. Então, se o Zenit não baixar a pedida, a tendência é do Palmeiras recuar e olhar outras opções para o meio de campo. Enfim, isso é o fato, tá? Essas são as informações que nós temos. O resto que surgir hoje, a não ser que seja uma fonte muito confiável, é barulho de mercado, viu, pessoal? E é um jogador absurdo, né? No Mundial ali pelo Flamengo, o gol que ele faz contra o Bayern, né? Que ali foi, tipo assim, é só assim que você faz gol contra o Neuer mesmo. Jogador pronto, assim, jogador campeão, jogador que, inclusive, dentro daquilo que o Abel gosta, é polivalente também, né? Joga de volante, se precisar jogar um pouquinho mais à frente, joga também. Meu Deus do céu, cara, imaginando o meio campo aí com ele e o Andréas, não sei se vem um outro 5 aí de peso também, mas o valor que realmente tem que questionar mais pelo fato, ao meu ver, de que ele é muito difícil cumprir contrato, né? Ele é um jogador aí que historicamente tem esse problema aí, mas é um valor alto, só que não sei falar se vale ou não, é aquilo, né? Se pagar tudo isso, o cara chegar e jogar pra caramba, valeu, e você nem viu, né? Até porque eu vou te fazer uma pergunta. Vitor Roque, valeu a pena? Valeu pra caramba, né? Valeu pra... Especialmente porque ele entrega gol, né? Entrega ali, é um jogador ali mais avançado. Mas é isso, eu acho que se o Zenit abaixar aí também não vai ser muito, né? Não vai ser, pô, baixou pra caramba, assim e tal. Os caras têm que recuperar aquilo que eles investiram. E também estaria dentro do que o Palmeiras planeja gastar, né? Que se o Palmeiras planeja gastar 400 milhões, você gasta 160, ainda sobra uma graninha aí, né? Eu sei que daí talvez você fique mais limitado com outras posições. Mas é um jogador absurdo, né? Mas a preocupação aí dele realmente cumprir o contrato, mas eu acho que rolaria. A gente imagina o Andréas e o Gerson. Talvez aí, né, um camisa 10, se o Palmeiras também for no mercado, é que tem que ver isso, né? Quanto mais perto do gol, mais caro. Se o Gerson tá esse preço, de repente um camisa 10 esteja até mais caro, né? Um camisa 10 nesse nível. Então, é mais avaliar mesmo no mercado antes de fazer algum movimento errado. Mas se, chegou no momento, o Zenit quer vender, o cara quer vir, tá tudo certo, é só realmente tirar o escorpião do bolso, aí tem que tirar, velho. Desculpa, aí é trabalhar no outro nível mesmo. Eu também acho, cara. Eu até comentei no começo do vídeo e reforço. O Palmeiras tem que passar um pente fino, tem que ir imediatamente minar essa filosofia de jogador mediano, de aposta. Beleza, você quer apostar, aposta na sua base. O Palmeiras tem uma quantidade absurda de jovens aí que, pô, tu joga uma bola pro moleque, acho que desde criança, né? Você for lá na base do Palmeiras, no sub-7 do Palmeiras, você vai encontrar uns moleques absurdos. Então faz muito mais sentido você preparar esses garotos para eles ficarem prontos do que vocês ficarem apostando aí em jogador que vocês viram, né? O problema do jogador ruim é que uma hora ele vai jogar. Então, assim, não tem pra onde correr, né? A gente tem o exemplo do Larson agora, né, cara? E assim, para quem acompanha futebol, ou até mesmo para quem já ou jogou na base, ou tem algum amigo da base, você sabe que geralmente, pro cara subir num time assim, ele não é ruim de bola. Nossa, o cara não vai subir no Palmeiras, ele não vai nem treinar no Palmeiras se ele não tiver alguma coisa. Então, todo moleque que sobe, que vai, tem oportunidade, ele tem alguma coisa diferente. E a gente viu o Larson ali contra o Ceará, e a gente ficava pensando, né, se ele tivesse tido mais minutagem também durante o ano, se ele já não chegaria naquele momento no final do ano, quando o Aníbal estava em baixa, o Abel não estava confiando no Emiliano Martinez, se ele não poderia ser uma opção, né? Uma opção ali para pelo menos ter essa opção. A gente nem tinha, né? O Bruno Fux, que terminou o ano ali
jogando improvisado, e às vezes o Andrés Pereira jogando de 5, e a gente sabe que de 5 não é muita dele. E o moleque jogou contra o Ceará lá, um dos melhores jogos da reta final do Brasileirão, e não foi um jogo bom, porque o Ceará caiu naquele jogo, o Ceará tava jogando a vida ali, e o moleque, assim, colocou a bola debaixo do braço. Então, realmente, vai apostar, aposta na base aí, que tem moleque bom pra caramba, e deixa o dinheiro mesmo, né, o dinheiro fazer chegar a qualidade, chegar a gente pronta, né? É isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários. Falamos de muita coisa aqui para vocês. Falamos de Gerson, falamos de... Nossa, né? Falou de tanta coisa que eu já até esqueci aqui. O que mais que a gente falou? Me ajuda aí, Bruno que puxou, Rodrigues. falhou a memória. Bruno Rodrigues, vamos ver se tá bom. Vixe, agora eu não sei. Vocês ajudam nós. Do que a gente falou? Do que a gente falou que a gente nem lembra. A gente fala tanto que a gente esquece do que a gente fala. Bruno Rodrigues, Andrés Pereira, Mikael e Gerson, foi isso. É aí, boa, fechou. Pede o like, então, você vai serviço completo aí. Era pra você pedir o like, você não pediu. Vai ficar isso no vídeo, viu? Desculpa. Deixa o like, tá dormindo, like. Tá acordando. Deixa o like, porque eu tô sem internet na minha casa, inclusive, mandar um abraço aí pra Vivo, que acabou com a minha semana. Então deixa o like aí que a gente tá trabalhando aqui, independente das condições da situação, beleza? É isso aí, tamo junto. Valeu!